95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 15 minutos, confirmando 7h15, no quadro Check-up no rádio, com o médico geriatra Belísio Neto. O tema de hoje é sono, um aspecto fundamental para a saúde de todas as idades, especialmente na terceira idade. Muitas pessoas enfrentam dificuldades para dormir bem à medida em que envelhecem, seja por questões fisiológicas, psicológicas ou condições médicas. O sono adequado é essencial para o bem-estar físico e mental. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os nossos ouvintes da 95 FM, a todos os internautas. Uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro para falar de um tema bastante relevante, um dos pilares da saúde de qualquer pessoa, principalmente das pessoas que estão querendo ter uma longevidade com saúde, com independência. Quais são as principais mudanças no sono que ocorrem com o envelhecimento? À medida que a gente envelhece, como você bem falou, algumas alterações são inerentes ao processo de envelhecimento. Isso não é porque é doença ainda não. O idoso ele tem uma, que a gente diz, latência maior do sono. Ele demora um pouquinho mais a pegar no sono à noite. A arquitetura do sono dele é um pouquinho diferente. Ele tem um sono mais superficial, ele não aprofunda tanto o sono. Ele tem despertares noturnos maiores, ele desperta, mas a gente tem ciclos de sono durante a noite e o idoso ele tem esse ciclo com despertares maiores, ele é mais fragmentado o sono dele. Então o idoso ele demora um pouco mais a dormir, o sono dele é mais superficial e o tempo total de sono do paciente idoso é um pouco menor. Então essas características são inerentes ao processo de envelhecimento. Então, se você tem uma pessoa idosa que ela dorme ali 6 horas, 7 horas, isso é o ideal para ele. Se ele demora um pouquinho a dormir, ou qualquer barulho na casa ele desperta, isso ou quando ele desperta ele demora um pouquinho a voltar a dormir, essas são as alterações do sono no processo de envelhecimento. O tempo mais curto, dificuldade de pegar, de iniciar o sono, não é dificuldade, ele demora um pouquinho mais a iniciar o sono e ele tem um sono mais superficial, acorda mais fácil e mesmo durante o sono ele tem despertares que não necessariamente leva ele a acordar, mas ele tem despertares maiores. O ciclo de sono dele é um pouquinho mais fragmentado. Então, nesse sentido, a gente tem que lidar orientando o paciente o que é normal para poder detectar o que é alteração. Porque, por exemplo, muito comum eles chegarem achando que estão com problemas no sono, mas a gente vai ver o tempo de sono deles é um tempo adequado, eles acordam com um sono, sem sono, aliás, eles não têm cochilos durante o dia, eles acordam já despertos, com energia. E na verdade eles estão dormindo muito cedo, dormem de 6 horas da noite, às vezes acorda de meia-noite, 1 hora. Se você for calcular a quantidade de horas, se você for ver o que é sono na idade dele, ele vai estar com uma quantidade de horas de sono adequadas. E nesse caso a gente considera isso um transtorno, na verdade, não seria tão fisiológico assim, seria uma espécie de atraso de fase do sono. Ele deveria ir, o tratamento para esse tipo de queixa é atrasar um pouquinho, entardecer o sono. Quais são as causas mais comuns de insônia na terceira idade? Eu diria que medicamento é uma causa importantíssima para transtornos do sono. Existem vários medicamentos que podem alterar o sono do indivíduo. Medicamentos que, por exemplo, fazem ele urinar à noite. Isso faz com que ele desperte à noite para urinar. Medicamentos que são psicoativos, ou seja, eles dão insônia. Esses medicamentos eles podem trazer prejuízo no sono. Então, medicamentos são uma coisa que a gente sempre tem que estar atento. Está com transtornos do sono, está com a insônia, que é o mais comum, o que é que pode estar levando essa insônia? Geralmente, a gente inicia buscando medicamentos que podem estar atrapalhando o sono. Não é que seja medicamentos rotineiros. Geralmente são medicamentos que o paciente faz automedicação. Pra você ter uma ideia, a maioria desses analgésicos que o pessoal usa para dor de cabeça, alguma coisa, eles têm cafeína, e cafeína ela pode
ser um psicoestimulante e isso atrapalhar o sono. Então, medicamentos é uma causa importante. Mau hábito de sono, né? Pessoas que não têm ali uma boa higiene do sono, ela quer dormir com televisão ligada, com som, com calor, com frio, levando os problemas para a cama, ela cochila muito durante o dia, dorme demais durante o dia. Isso é uma causa bastante recorrente nos pacientes idosos que têm problemas com transtornos do sono. Então a gente recomenda geralmente evitar esses cochilos durante o dia, dormir num ambiente tranquilo, evitar levar problemas para a cama, evitar descansar no lugar que ele dorme, descansar em outro canto e ir para a cama só quando já tiver com sono, e evitar automedicação. Outra causa assim, que traz bastante prejuízo ao sono são as comorbidades, as doenças, né? Eu falei de medicamentos, eu falei de mau hábito de sono, mas as comorbidades fazem com que os idosos percam muito sono. Comorbidades como, por exemplo, dor crônica, pessoa com dor tem dificuldade de dormir, ou quando acorda aquela dor aparece, ela tem dificuldade de voltar a pegar no sono. Comorbidades como uma diabetes descompensada, ela pode fazer o indivíduo perder sono porque um dos sintomas dela é urinar bastante. Doenças na próstata, doenças como incontinência urinária, faz o paciente acordar muito à noite. Comorbidades no coração, doenças cardíacas, o paciente às vezes deita e cansa, ele não consegue dormir tranquilamente. Então, várias comorbidades, transtornos ansiosos, dificulta o paciente a pegar no sono, que ele está toda hora preocupado. Depressão também faz com que ele tenha alterações no seu ciclo de sono, principalmente aquela manutenção do sono. Ele tem uma insônia geralmente intermediária, ele até pega no sono, mas no meio da noite ele acorda. Então, eu diria que essas são as principais causas: comorbidades, medicamentos, mau hábito de sono. Isso geralmente perpassa a maioria das causas que fazem o indivíduo não dormir bem. Então a gente ajustando isso na revisada dos medicamentos, perguntando como é que é a rotina dele de sono, a rotina durante o dia, faz diferença no sono dele à noite, perguntando, tratando as doenças, compensando as doenças que ele tem. Muitas vezes ele até subvalorizando essas doenças, ele acha que é normal da idade idoso urinar muita noite, ou idoso perder urina, ou idoso dormir com dor. Então isso, muitas vezes, corrigindo, a gente consegue tratar o sono dele sem medicamento. Até agora a gente não falou em usar medicamento, né? A gente falou em corrigir o que é que está atrapalhando o sono dele. Agora, como é que os medicamentos eles podem afetar a qualidade de sono do idoso? Alguns medicamentos, como eu falei, Marcos, eles podem ser psicoestimulantes. Eles, ao invés de relaxar, ele deixa o paciente em alerta. Então, alguns medicamentos eles podem atuar nesse sentido. Alguns medicamentos eles podem trazer sintomas que são desconfortáveis ao indivíduo. Eles tratam a determinada doença, mas eles trazem um efeito adverso daquele medicamento. É um exemplo dos diuréticos, né? Eles tratam a hipertensão, tratam o problema da questão cardíaca, mas eles podem dar esse efeito adverso de fazer o paciente urinar mais do que o normal e ter que acordar à noite para urinar. Principalmente se ele tiver aliado a isso doenças no trato urogenital, como hiperplasia da próstata, doenças na próstata em geral, como incontinência urinária na mulher é frequente, um diabetes descompensado. Então, esses medicamentos eles podem trazer sintomas que ou deixam o cérebro hiperalerta, estimulando bastante o cérebro, ou ele traga os efeitos adversos desse medicamento, possam trazer o indivíduo a não dormir bem. O ouvinte pergunta aqui no nosso WhatsApp, quando o idoso dorme demais, pode ser o quê? Dormir demais é tão grave quanto dormir de menos. Eu sempre digo muito isso a meus pacientes. Faz tão mal você dormir muito como faz mal você dormir pouco. Então, o paciente, quando tem uma sonolência excessiva durante o dia, a gente tem que investigar inicialmente o que é que está acontecendo. Será que de noite ele está dormindo bem? Ou será que de noite ele está passando muito tempo deitado achando que está dormindo, mas na verdade ele tem uma apneia, uma hipopneia do sono. Ele ronca, tem vários despertares à noite porque faz paradas respiratórias e no outro dia ele está sem energia,
Ele não aprofundou o sono dele porque ele tem a apneia do sono. Será que ele tem um transtorno comportamental do sono? Ele se debate durante a noite, ele movimenta as pernas, ele tem sonhos muito vívidos, ele tem sonhos apavorantes, ele tem algum distúrbio do sono que faça com que ele não relaxe, não tenha uma qualidade de sono adequada. Naturalmente, no outro dia, o paciente vai ter uma sonolência excessiva. Nos idosos, a gente tem um vilão, um grande inimigo, que é a inatividade. Eles têm mais dificuldade de se engajar, eles têm muito tempo livre, então eles tendem a ficar menos ativos, principalmente aqueles que têm limitação na mobilidade, dor crônica, que tem instabilidade na marcha, tontura, aqueles que têm mais dificuldade na mobilidade, eles têm menos engajamento. Então, durante o dia é importante que eles façam uma rotina que engaje eles, que a rotina tenha uma atenção, que eles tenham um desvio de atenção para atividades que deixem ele acordado. O cochilo durante o dia é uma das medidas que a gente tem que evitar. As pessoas que dormem durante o dia, a gente tem que, de qualquer forma, diminuir isso, aos pouquinhos, e diminuindo, colocando ali atividades que ele tem engajamento, atividade, até mesmo atividade física, colocar para ele se movimentar dentro de casa. Então, dormir demais faz tão mal quanto dormir de menos. E uma das principais causas de dormir muito durante o dia são doenças do sono à noite, não só a insônia, mas doenças que às vezes até o paciente não sabe que não está dormindo bem. A apneia do sono é um exemplo disso. Ele ronca muito, está tendo várias paradas respiratórias, mas o paciente não consegue saber que está dormindo, que está tendo várias paradas no sono. As parassonias, sonambulismo, os transtornos comportamentais do sono, aquelas pessoas que conversam à noite, pessoas que se debatem, ou mesmo saem, dão aquela despertada inconsciente. O sonambulismo faz isso. Eles não têm uma noite de sono de qualidade. No outro dia eles têm muita sonolência. E, além disso, os idosos têm uma tendência maior a ter uma inatividade cerebral, uma inatividade física, a ter menos engajamento nas atividades do dia a dia. Então, mantê-lo ocupado, mantê-lo ativo, tirar ele da rede, tirar ele da cama, tirar ele da zona de conforto durante o dia, para que ele tenha uma boa qualidade de sono, é importante. Noites tranquilas trazem dias ativos, dias saudáveis. Então, provavelmente um dia muito sonolento é porque a noite não está tão bem, ou porque o paciente tem um engajamento muito pouco, seja por uma doença na mobilidade, seja por uma doença no equilíbrio, seja por alguma outra questão que faça com que ele tenha muito sono durante o dia. É verdade que os idosos precisam de menos horas de sono? Ou é mito isso? Sim, no começo da nossa fala, a gente falando da fisiologia do sono, do como é que é o sono normal, uma das características do sono do idoso ele tem, em regra, em média, um tempo menor de sono. Ele tem de 6 a 7 horas em média. Lembrando que essa história de tempo de sono é muito individual. Tem gente que dorme as famosas 8 horas em média, mas tem gente que consegue ter seu sono reparador. O sono dele sempre foi 6 horas, tem gente que precisa dormir mais um pouco, 9 horas, então é muito individual. Mas, em média, ele tem um tempo de sono menor. Teoricamente, ele era para dormir mais tarde e acordar mais cedo, um pouco, 1 hora ou 2 mais cedo do que as outras pessoas. O que a gente vê, como eu falei, às vezes ele dormindo mais cedo e acordando no meio da noite, e ele achando que o sono dele está ruim, a família também achando que está ruim. Na verdade, isso é uma correção de horário de sono. Inclusive, manter um horário fixo para dormir, um horário fixo para acordar, é uma das medidas fundamentais para que as pessoas tenham noites regulares de sono. O que acontece, boa parte das vezes, ele não dormiu bem hoje, eu vou deixar ele dormir de dia para recuperar o sono dele da noite. E aí o ciclo de sono começa a ficar alterado e a pessoa começa a ter mais problemas ainda. Naquela noite que ele não dormiu bem, que você tem que fazer o que a gente chama de restrição de sono durante o dia, para que ele, na noite seguinte, possa voltar a regular seu sono. Então, horários fixos de sono e de acordar, a hora de dormir e de acordar, precisam ser estabelecidos nessa rotina.
quem durante muitos anos de sua vida dorme pouco, por exemplo, 4, 5 horas no máximo, né? E já se acostumou, né? Vai ter prejuízo também? Olha, assim, voltando àquela questão, se você acorda, uma pergunta que a gente faz, você considera seu sono bom? Se a pessoa considera bom, já é um bom caminho. Um sono bom é um sono que a pessoa acorde desperta, acorde pronta para levantar e começar seu dia. Acorde com um sono que a gente diz reparador, revigorante, assim vamos dizer. Independente da quantidade de horas de sono que ela tem. E que durante o dia ela não tenha sonolência. Se ela dormiu bem à noite, ela pode ter dormido só as 5 horas, que é habitualmente desse paciente. Isso pode ser normal, isso pode não dar nenhum prejuízo se ele tem um sono reparador, se ele não tem cochilo durante o dia, se ele não acorda ainda com aquela vontade de ficar na cama. Isso pode não ser prejudicial, pode ser uma variação naquela pessoa que ela dorme menos, ela tem uma necessidade de dormir menos para que tenha um dia tranquilo. Mas isso tem que ser bem avaliado, porque em média as pessoas geralmente dormem mais um pouco, dormem aí 7, 8 horas, que é o ideal, que na média as pessoas tenha as baterias recarregadas, tem os benefícios do sono, de ter aprofundado o sono, de ter sedimentado as memórias, de ter relaxado bastante. O sono ele interfere na memória, o sono ele interfere no humor. A pessoa que não dorme bem, ela fica realmente estressada, porque não relaxa, não aprofunda bem. Então isso é fundamental que as pessoas entendam que na verdade elas precisam ter um sono de qualidade, independente das horas dormidas. Doutor Belísio, como é que o ambiente do sono, por exemplo, cama, temperatura, luz, pode influenciar o descanso do idoso? O ambiente ele é fundamental para que a pessoa possa dormir. Tem que criar, da mesma forma que a gente tem um hábito saudável de escovar os dentes pela manhã, a gente precisa ter uma higiene também do sono. A gente precisa, as orientações para quem tem problemas para dormir, uma insônia, ou quem tem algum outro problema do sono, ou quem quer preservar uma boa noite de sono, é você ter um ambiente tranquilo ao dormir. Você tem uma rotina, horários fixos para deitar, para ir para a cama, horários fixos para acordar. Você recomenda-se que você tenha até 30 minutos antes de dormir, você evite contato com a luz azul, né, com telas, você evite estímulos visuais, estímulos sonoros. Você tenha um ambiente relaxante, nem muito frio, nem com muito calor, nem com muito vento, tudo aquilo que faz você relaxar. Tem algumas técnicas de meditação que as pessoas utilizam para induzir o sono, isso é importante também. Evitar levar problemas para a cama, recomendo até você ter um papelzinho para na hora que vier o problema você anotar ali, e aquilo ali você já esquecer. Então, evitar celular meia hora antes de deitar, ter aquela rotina, não usar a cama para assistir TV, para descansar. O ideal é que você só vá para a cama quando tenha sono, você descanse em outros ambientes. Isso faz com que o cérebro entenda que a cama induz seu sono, a cama é o lugar para dormir. E ao acordar você se expor à luz. Então, ambiente tranquilo é fundamental para que as pessoas tenham uma boa noite de sono, um sono reparador, um sono com todos os seus benefícios a longo prazo. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer mais uma vez a participação aqui no Panorama 95 e deixar as pessoas, deixar para as pessoas essa mensagem de que dormir nem sempre é horas de sono, de que dormir é necessário ter qualidade, que as pessoas precisam estar atentas ao seu sono, já que é um pilar vital para você ter uma boa saúde. E a gente